Eu ia mandar um bolinho. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Bug para vocês. Bom, hoje nós vamos falar de cabeça e pescoço. É um tema. Eu quero saber quantas horas vai ter essa aula, certo? É uma aula larga. Que no se bañó, Pedro. Então, a gente vai ver o quê? A gente vai repassar as principais estruturas de cabeça e pescoço, a gente vai conhecer, ou seja, quais são as áreas de especialistas que estão relacionados, e depois a gente vai ver as patologias de lábios, de cavidade oral, das encias, que é gengiva, mucosa jugal, dente, língua, cavidade nasal, laringe, quiste de pescoço, e as glândulas salivares, que eu já falei para vocês, vou repetir de novo, foi que a professora Carol perguntou para mim de tumores de glândulas salivares, benignos e malignos, certo? Já estou anunciando que é importante para a gente poder ter a ideia do que vem por aí. Bom, fazendo um recordatório, um lembrete, né? Lembrando das principais estruturas que a gente tem que ter em conta na hora de falar de cabeça e pescoço, começamos com a cavidade oral, que ela está dividida em vestíbulo e cavidade oral propriamente dita, né? A gente tem o vestíbulo, lembrando que o vestíbulo é a região que se encontra por detrás dos lábios na frente dos dentes, e a cavidade oral é aquela que está por detrás dos dentes até o ítimo das fauces. Então, superior está o paladar duro, ou seja, inferior está a língua, e lateralmente a gente tem as mexixas, que é a bochecha, né? Bom, quais são as glândulas salivares que nós temos, né? Então, nós temos as glândulas salivares maiores e as menores. As glândulas salivares, elas maiores, elas são tão grandes que têm que ficar fora da boca, e as menores estão dentro da cavidade oral. Então, as maiores a gente tem a parótida, sublingual, submaxilar. E as menores, a gente tem a lingual, a labial, a palatina, a molar e a bucal. Assim, lembrando alguma coisa que é importante, que pode chegar a ser apertado, eu acho que é muito fino, mas enfim, vou falar do mesmo jeito. Lembrando que a glândula salivar, a sublingual, ela expele pelo conduto de Rivnus, a submaxilar, submandibular vai pelo conduto de Wharton, e a parótida vai pelo conduto de Stenon, certo? Então, esses são os condutos que estão conectando a glândula salivar com a cavidade oral. Ah, No, no, no sé, pero voy a de todo. bom, o que a gente tem que levar em consideração, então, né? Quem são os especialistas que vão estar à frente das doenças ou patologias de cabeça e pescoço? Cirurgiões maxilofaciais, otorrinolaringologistas, odontólogos e estomatólogos, né? Ainda mais a gente tem o cirurgião de cabeça e pescoço, o oncólogo também vai ficar mexendo muito nessa área, o oftalmologista, neurocirurgião e os fonoaudiólogos, né? Então, essas são algumas das especialidades e subespecialidades que vão estar envolvidas no diagnóstico dessas patologias que a gente vai falar, que acometem cabeça e pescoço. Então, num sentido céfalo-caudal, começamos com os lábios. Quais são a alteração dos lábios? Então, os lábios, a gente tem as patologias inflamatórias, que vão ter signos flogísticos, né? Calor, rubor, edema, tumor. E a gente tem o quê? Queilites, que pode ser infecciosa e não infecciosa. Queilites infecciosa pode ser por herpes, pode ser por vírus Epstein-Barr, pela cândida, e a não infecciosa actínica. Os lábios podem ter manchas, essas manchas, outra. As manchas podem ser avermelhadas. Se for uma mancha avermelhada, vai ser uma eritroplásia, que mais ou menos a gente tem que a maioria das lesões são por eritroplásia. Leucoplásia, que são de 3 a 25% das lesões por manchas, que são aquelas manchas placas brancas. E hiperpigmentação azulada, que normalmente tem que ver com síndrome de Peele-Jeggers, né? Lembrando que a eritroplásia e a leucoplásia podem evoluir para uma displasia, né? Normalmente, inclusive, tem livros que falam que são lesões pré-cancerígenas, tá? Tanto a eritroplásia como a leucoplásia, que pode acabar evoluindo para uma displasia de baixo ou alto grau, que pode acabar evoluindo para um carcinoma in situ,
enfermidade de Bowen ou carcinoma escamoso. O pseudotumor, que é o mucocele, lembrando que o mucocele pode obstruir, infectar e extravasar. E as neoplasias, a gente tem as benignas e as malignas. As benignas têm mais a ver com hemangioma e mixoma, né? E o maligno tem que a ver com angiosarcoma e os tumores de glândulas salivares, que aqui a gente vai ter o carcinoma de células acinares, o adenocarcinoma e o carcinoma adenoide, tá? Manifestações labiais. Então, quais são as principais manifestações que a gente vê labiais? Ou seja, a gente tem a queilite infecciosa, também conhecida como queilite angular, é aquela que dá bem no, ou seja, na junção aqui do lábio superior com o lábio inferior. É um processo inflamatório, normalmente o pessoal chama de boqueira, e normalmente é produzido por Candida albicans. Queilite actínica, como são úlceras solares, então o mais comum é que a lesão seja em lábio inferior, né? Porque o sol vem de cima para baixo. E a gente tem os pseudotumores, que é o mucocele, né? Então esse aí tem uma forma nodular, que pode ser causado por algum tipo de traumatismo na mucosa ou por alguma das glândulas salivares menores, né? Estarem afetadas. Herpes simples tipo 1, esse aqui pode se apresentar inclusive nos lábios ou dentro da boca, é capaz de afetar os genitais em caso de contato íntimo, né? E aí, de herpes simples tipo 1, se tiver contágio nos genitais, a gente vai ter uma herpes simples tipo 2, certo? Dos tumores labiais, acho que não passou. Ou deu pau, essa porra. Dos tumores labiais, o que a gente tem que levar em consideração? A gente tem o carcinoma epidermoide, né? Esse aqui acomete mais de 95% dos pacientes com carcinoma epidermoide vão ter antecedente de tabaquismo, alcoolismo ou as duas coisas. Então, o carcinoma epidermoide é esse aqui, o primeirinho. Mas vamos lá, ele está presente em 95% dos pacientes que têm como de base alcoolismo e tabagismo, tá? Então, isso é importante. A enfermidade de Bowen, que é o carcinoma epidermoide, né, in situ, superficial in situ, então essa é a enfermidade de Bowen, ou seja, a gente pode fazer como tratamento a curetagem ou ressecção quirúrgica, angioma e angiosarcoma, lembrando que angioma é o benigno e hoje o sarcoma é o maligno. A gente já sabe que são tumorações que vão afetar os vasos sanguíneos, né? Tem o aspecto histológico, capilar, misto e cavernoso. E o T de glândulas salivares, que pode ser o carcinoma de células acinárias, o adenocarcinoma ou o carcinoma adenoide quístico, certo? Então, esses aí são os tumores de lábios. Pronto. Então, aqui eu vou fazer uma pausa, porque essa aqui é uma aula que a gente vai fazer algumas pausas. Ó, vou pausar a gravação. Stop. Lá. Bom, continuando, né? Para onde a vaca boi, para onde a vaca vai, o boi vai atrás. Continuamos agora a partir de cavidade oral, certo? Pronto. Quem está se perguntando, mas o que ficou fazendo? A gente foi. Depois eu deixo os links do vídeo para vocês se irem fazendo os exercícios, tá? Pronto. Cavidade oral, então a gente vai dividir, vai fazer aqui o nosso fluxograma, né? Pensadinho, cavidade oral. A gente tem que lembrar que a gente tem que avaliar as encias e a gengiva e a mucosa jugal, que pode ter aspectos inflamatórios, manchas, traumatismos e neoplasias, né? Então isso vai acabar sendo bem importante para a gente poder definir qual é o tipo de alteração que a gente está vendo. Se é na gengiva, eu tenho inflamação na gengiva, eu tenho gengivites. Se eu tenho, posso ter uma úlcera na gengiva. Se eu tenho uma úlcera em qualquer lugar da cavidade oral, a gente vai chamar de quê? De afta, certo? Então, as úlceras na cavidade oral, a gente vai chamar de aftas, que podem ser únicas ou múltiples, tá? A gente pode ter manchas, continua tendo o mesmo padrão, ou seja, pode ser mancha branca ou mancha avermelhada, mancha branca, leucoplásia, mancha avermelhada, eritroplásia.
Lembrando que, da mesma forma, elas podem evoluir, que são lesões pré-malignas ou potencialmente malignas, que vão para uma displasia de baixo grau ou alto grau, que ela pode acabar se voltando, se transformando num carcinoma in situ, que é a doença de Bowen, ou ela pode sofrer uma transformação maligna e passar por um carcinoma escamoso, lembrando sempre que a enfermidade de Bowen respeita a membrana basal, e o carcinoma escamoso já é um carcinoma que é altamente infiltrante, né? Então, isso é importante para a gente poder colocar em contexto. O que a gente tem que levar em consideração? Traumatismo na cavidade oral, né? Vai acabar gerando hiperplasia fibrosa, e a neoplasia pode ser benigna ou maligna. De relevância na cavidade oral, a gente tem o papiloma escamoso oral e o fibropapiloma, certo? Lembrando que o papiloma escamoso tem aspecto de coliflor. Olha que lindo. Aspecto vegetante. Bom, aqui tem um exemplo de leucoplásia que a gente pode observar, né? E, literalmente é uma lesão potencialmente maligna, frequente na mucosa oral. A gente tem que entender, baixo o contexto, de que contexto clínico tem essa mancha o paciente. Lembrando que ela é predominantemente branca, não se desprende com raspado, não se desprende, ou seja, a gente raspa e não se desprende, e ela está caracterizada, ou seja, não vai ter nenhum tipo de. Ou seja, isso é importante porque para a gente poder caracterizar e catalogar, não pode ter nenhuma outra lesão definida, tá? Próximo. Existe um risco de contato, ou seja, constatado de desenvolver câncer oral. A causa mais frequente está associada ao tabaco e causas idiopáticas, sendo que a causa desconhecida normalmente se acredita que os vírus podem desempenhar algum tipo de papel. Segundo o aspecto clínico, então, ela pode ser uma lesão lisa, delgada, de bordes bem delimitados, ela pode ser difusa ou grossa, ela pode ser de irregular com aspecto granular, e ela pode ser difusa ou ondulada, né? Então, essas aí são algumas das características da leucoplasia. Agora a gente vai falar da eritroplásia. Eritroplásia é uma lesão que a gente consegue visualizar aqui bem direitinho. Ela é avermelhada, né? Então ela está revestindo, ou seja, uma lesão que acomete o revestimento da boca, que essas manchas e feridas, elas podem aparecer e é um sinal de alerta, ou seja, a gente tem que ficar preocupado, né? Porque, mais uma vez, são lesões potencialmente pré-malignas, e a maioria dos casos são assintomáticos. Os sintomáticos podem apresentar algum tipo de sequedade na boca ou apresentar algum tipo de ardor. A causa mais frequente, ou seja, hábitos pouco saudáveis, ou seja, uma pessoa que fuma e tem algum tipo de malnutrição, traumatismos, ou seja, persistentes, tecido bucal, ou simplesmente o envelhecimento, né? Então, essa aqui é uma lesão que tem aspecto irregular. Por que a leucoplasia fica branca? Aí a gente tem que dar um. Mas por que ela fica branca, Marlos? Eu não vou ter essa resposta. Mas a gente procura. Depois isso aí não. As enfermidades infecciosas, então, quais são as alterações bucais mais, ou seja, quem é que acomete, né, das doenças infecciosas da boca? A escarlatina, né? Você vê que a gente tem uma língua em morango, né? Em espanhol vai falar língua impressa, pode ser língua de framboesa, que ela vai ter esses pontinhos, né? Ou seja, bem característico, parece um morango mesmo. O sarampo, lembrando que o sarampo ele vai ter uma mancha muito particular, que são as manchas de Koplik, tá? Ou seja, a gente enxergou mancha de Koplik, é sarampo. Ó, a Marina tem a resposta. Porque hay una hiperkeratinosis. Assim, eu acabei de ver queratinose. Capa... No me iba a quedar con la duda. Não, eu não. Não, mas gente, pelo amor de Deus, a gente, como eu já falei aqui, a gente, isso aqui é um grupo de estudos, se conversa, se discute. Safado, tu não ia falar que era eu por. Não, estou esperando o momento certo. Y Você acabar era de explicar. una disminución de la vascularización visible porque se engrosa el epitelio. Aham. Então, qual é o veredito final? Por que fica branco? Se engrosa el epitelio, Sí. entonces disminuye la vascularización y porque a su vez hay una hiperqueratinización y la queratina es como una proteína macular. Mononucleose infecciosa, então essa aqui é a que vai acabar atingindo a faringites e a amígdala, bem essa imagem que vocês estão vendo, tá? De mononucleose infecciosa. Então, ela vai acabar formando uma membrana exudativa de color branco grisáceo, né? E depois a gente, para mim, a mais nojenta é a difteria.
Porque ela é uma membrana inflamatória resistente, fibrinosuppurativa, de cor branco sujo. É muito Parece feio. podre. Podre. Uhum. E a AIDS, a gente já sabe que a AIDS, ou seja, toda vez que o paciente tem AIDS, ele tem predisposição a ter qualquer tipo de doença oportunista. Quem é que vai vir aqui na boquinha do paciente aidético? A cândida, a herpes, fungo, lesões. E aí, esse paciente pode acabar tendo sarcoma de Kaposi, que é, assim, não é um sinal patognomônico, mas a mancha de Koplik do sarampo é. Mas, assim, essas coisas a gente tem que levar em consideração. Agora eu vou levantar um complexo na sua cabeça. Já que a eritroplasma, já que a leucoplasma é uma queratinização, por que a leucoplasma? Não. Eritroplasma. A eritroplasma, isso. É eritroplasma? Vai estar lá no polarização. O que é? Porque ele perde a queratina. Ao contrário, Olha só. um aumenta a aumenta a queratina creatina e e outro perde a queratina. Uma desqueratinização. desqueratinização. Pelo contrário, a glucose pode estar atrófica e desprotegida. Manifestações. Mira, hay mayor visibilidad de los vasos sanguíneos y fosfos. Sim, também. Manifestações orais, ou seja, agora a gente vai falar de uma doença dermatológica que tem reflexo na boquinha, né? Na cavidade oral. A gente tem o líquen plano, que normalmente o que acontece são, em raras ocasiões, vão formar ampoxas. 50 dos pacientes que têm líquen plano vão ter como única manifestação essas manchas brancas queratósicas na boca. Pênfigo, vesículas e ampoxas, ou seja, tem tendência de romper, deixando erosões hiperêmicas cobertas de exudados. O pênfigo buchoso, esse aqui é o quê? Eu tenho uma membrana pênfigoide, né? Ou seja, são muito parecidos com o pênfigo, mas acabam se diferenciando histologicamente. E o eritema multiforme, que é uma erupção maculopapular vesículo-ampoxosa, que às vezes ela vai acabar sendo secundária a uma infecção de outro lugar. Às vezes uma ingestão de um fármaco, tumores malignos, doenças próprias do colágeno, ou quando eu tenho algum tipo de problema, né, principalmente Steve Johnson, que vai acabar cursando com... A gente tinha comentado, né, quando a gente viu pele, Steve Johnson e eritema multiforme. Agora, manifestações orais hematológicas, ou seja, eu tenho um problema de fundo hematológico que vai ter algum tipo de manifestação oral. O que a gente vai ter? Pancitopênia. A pancitopênia ela pode vir com o quê? Junto uma gengivite, uma faringite, uma amidalite, e pode se estender, inclusive, para as celulites no queixo, que a gente vai chamar de angina de Ludwig. Leucemia, por agotamento, né? Ou seja, pela escassez de neutrófilos funcionais, pode acabar se desenvolvendo outras coisas similares, né? Então, a pancitopênia. E a leucemia monocítica, que eu tenho uma infiltração leucêmica hipertrófia das encias, que normalmente vem acompanhada com periodontites. Então, essas aqui são as alterações hematológicas que podem ser manifestadas na cavidade oral. Continuando, então a gente vai falar agora das outras patologias, né, que vão acabar tendo alguma relação ou alguma manifestação na cavidade oral. A gente tem a pigmentação melanocítica, que pode aparecer nos pacientes que têm Addison, na hemocromatose, na displasia fibróssea óssea, que é a síndrome de Albright, e Peel's-Jeggers. Aqui eu vou fazer um parêntese, porque o professor falou várias vezes o Peel's-Jeggers. Peel's-Jeggers é o seguinte, ó, a gente vai ver que o Peel's-Jeggers, lembre que o Peel's-Jeggers estava aquela polipose, né? Ou seja, aqueles pólipos intestinais, e pode ter manifestação na cavidade oral. Então, isso também é importante. Ingestão de fenilalidanoína, né? Vai ter um aumento chamativo da fibroso das gengivas. O embaraço que eu tenho granuloma piogênico, que é avermelhado, friável e sobressai sobre a gengiva. Esse aqui é um tumor da gravidez. E o síndrome de Rendu-Osler-Weber, que é um transtorno autossômico dominante que vai acabar causando telangiectasias, né? Ou seja, eu tenho vários vasos sanguíneos aí que estão dilatados e vão ficar aparecendo, né? Ou seja, que não é comum, a gente não deveria ver e acaba vendo, certo? Porque eles vão ficar por debaixo da superfície da mucosa e vai ficar muito mais fácil de visualizar.
Quando a gente fala das encias e mucosa jugal, vejo que a gente pode ter uma leucoplasia de encia, a gente pode ter uma gengivite, que seria a inflamação da gengiva, ou seja, da encia em espanhol, e a gente já sabe que isso aí é bem característico, sinais logísticos, inflamatórios, toda aquela coisa. A gente pode também ter aftas bucais, né, conhecidas como úlceras orais. Elas são recorrentes, né, e a gente tem que entender que a maioria das pessoas vai acabar tendo, em algum momento da vida vai acabar tendo, são dolorosas, são incômodas, né, então, assim, mas não são graves. Ao papiloma escamoso oral, muito importante, lesão benigna que afeta crianças e adultos. Alterações dos dentes, o que a gente tem que levar em consideração, né, para fechar essa parte de cavidade oral? A gente tem quistes inflamatórios, que são consequência de uma infecção que pode ter sido produzida no dente ou um osso adjacente, ou seja, próximo. O quiste congênita, que são restos da lâmina dental do epitélio do esmalte dentário. Eu tenho tumores odontogênicos, ou seja, crescimentos anormais de dente, né? Isso também. Eu vi uma pessoa que ela tem duas linhas de dente já. É mesmo? Duas linhas de dente na parte superior. Assim, é bem bizarrinho isso. Então, Assim, eu torci os dedos do pé quando eu falei isso. você é real. É. Não, isso não é inteligência artificial, não, viu? Eu tô falando. E aqui, mais ou menos, para a gente ter uma ideia, tipo assim, quais são a. Isso aqui foi uma coisa que, inclusive, o Chiesa deu em aula, esse quadro. Eu peguei, assim, não me dei o trabalho de desmembrar isso aqui, porque o professor ainda falou que ele, tipo, ó, pouco provável de perguntar alguma coisa sobre dente. Eu coloquei mais furos que eu sou os orelha e tô deixando aí, se alguém quiser dar uma olhada. Slide só disso. É, ele botou um sobre isso aí. Então, mas, assim, tô botando só por descarte de consciência mesmo. Pronto. Então, com isso. Finalizamos com a parte de cavidade oral, certo? Vou dar a pausa aqui e nós vamos fazer o exercício. Seguindo, né? Então, assim, toda vez que a gente termina um subtema, a gente dá pausa, responde um quiz, que eu vou deixar a lista do quiz ainda, vou deixar marcadinho só para vocês irem lá e fazer. Vamos lá, língua. Das patologias de língua de interesse médico, a gente tem as inflamatórias, que são as glossites, as infecciosas, que são Cândida, ou seja, o herpes simples vírus, e a sífilis, traumatismo. Olha só, o traumatismo de língua, a gente tem hiperplasia fibroepitelial. A imune, a gente tem a hiperplasia vejosa leucoplástica, que ela tem um aspecto de mondongo, que dá o VIH. Ulcerosa, se eu tiver uma úlcera na língua, a gente chama de afta. E mais uma vez aqui a gente tem as neoplasias benignas e malignas da língua, benigna papiloma ou T de células granulares. As malignas, a gente vai ter o carcinoma escamoso, linfoma não Hodgkin, importante, linfoma não Hodgkin e sarcomas, certo? Então, sigam-me os bons. Oi? Hã? Ah. Bom, a língua. Então, mais uma vez, o que a gente vai falar? Da língua, a gente tem que levar em consideração que a gente tem as alterações da língua, que é a glossite, que é a inflamação da língua, a afta, que é uma úlcera na língua. Essa imagem está mostrando uma úlcera na cabeça, mas saibam que tem que ser a úlcera na língua. Só a imagem está dissociada, tá? A hiperplasia fibroepitelial, que normalmente é um crescimento benigno da mucosa da língua, geralmente em resposta a um trauma crônico ou por irritação, tá? A lesão é nodular, firme, tem um aspecto similar ao da mucosa circundante e o tratamento, às vezes, excisão quirúrgica. Hiperplasia vejosa, essa aqui normalmente se dá pelo quê? Por um crescimento excessivo das papilas filiformes, que acontece na superfície dorsal da língua, por isso esse aspecto vejoso, e leucoplásia, que a gente tem uma lesão pré-cancerosa, né? Então a gente tem uma placa branca aderente. Então isso é importante. Normalmente está associado ao uso de tabaco, álcool ou irritação crônica. Então essa leucoplásia sempre, né? Tem que sempre aparecer. Carcinoma escamoso. Então, em primeiro lugar, o carcinoma escamoso, eu sei que vem do epitélio das células escamosas que vão revestir a língua.
A exposição crônica a carcinogênicos, como o tabaco, o álcool, pode induzir mutações gênicas que vão acabar levando à transformação maligna. Fator de risco, como a gente já falou aqui, o cara que enche o cu de cachaça, toma, fuma, né? E ainda tem uma infecção por papilomavírus humano e ainda tem mais higiene com a boca, é um forte candidato, né? Tudo está levando a levar um carcinoma escamoso. Quadro clínico, então a gente vê, apresenta úlcera ou massa endurada na língua, que normalmente ela é dolorosa, pode sangrar e o paciente pode ter algum tipo de dificuldade para tragar, a gente sabe que isso é disfágico. Tratamento, cirurgia, ou se estira para o tumor, ou se faz radioterapia, ou faz quimioterapia, depende do prognóstico, depende do estadio que se encontre, né? Ou que se diagnostique o carcinoma escamoso. Linfoma na língua. Lembrando que linfoma na língua é um linfoma não Hodgkin, né? Então, normalmente é linfoma de Hodgkin de baixo grau. A causa normalmente é desconhecida, ou seja, pode estar presente em imunossupressão, infecções virais, como o vírus Epstein-Barr ou VIH, e algum tipo de transtorno autoimune pode acabar aumentando o risco. Como é que se apresenta? Uma massa da submucosa firme, que normalmente não tem dor, né, na língua e que pode acabar tendo algum tipo para tragar alimentos. Lembrando que a dificuldade para tragar alimentos, como é que se chama, Marina? Disso. Não. Odinofago. Odinofágico, agora sim, odinofágico, né? E o manejo, ou seja, mais uma vez, quimioterapia, radioterapia ou, em alguns casos, cirurgia. Pode levar também algum tipo de imunoterapia, dependendo da opção, né, que a gente tiver e do tipo de linfoma. O T de glândulas salivares. Então, aqui a gente vai falar de uma maneira bem geral, lembrando que aqui se originam das glândulas salivares menores, pode ser benignos, adenoma pleomórfico ou malignos, carcinoma mucoepidermoide. Etiologia, então, não está clara, acredito que tem algum tipo de mutação, ou seja, aqui vai acabar aumentando os fatores de risco, né? Ou seja, ainda tá meio, não está muito claro. O quadro clínico se manifesta como massas firmes e que não doem, que elas podem acabar se ulcerando e causando dor, se são malignos, e pode alterar a mobilidade da língua. Então, sempre lembrando, se tiver ulceração, já há tendência de ser maligno, tá? O tumor benigno, ele normalmente não se ulcera. Extirpação quirúrgica é o tratamento principal para esses tumores, que podem acabar requerendo algum tipo de radioterapia adicional. Sarcomas. Então, os sarcomas, a gente já sabe, são tumores malignos dos tecidos mesenquimatosos, que podem afetar músculo, tecido adiposo e os vasos sanguíneos da língua. Então, a etiologia é muito variada, depende de fatores genéticos, né? A gente pode encontrar aqui o rabdomioma, rabdomiosarcoma, leiomioma, leiomiosarcoma. Quadro clínico são massas da submucosa de crescimento rápido, dolorosas, que podem ulcerar e sangrar, né? E o paciente pode ter algum tipo de dificuldade para tragar ou falar. Mas da leiomia, porque leiomia não é de músculo liso? Sim, sim, sim. Por isso, sarcoma. Não, Tecidos mesenquimatosos. Músculo, gordura do vaso sanguíneo, da sim, língua. mas da língua. Sim. Porque não tem músculo liso na língua. Aí da leiomia, Vamos lá. O que acontece? Isso aqui é muito importante. Eu te pergunto, tu acredita realmente que não tem músculo liso na língua? Porque lembra que tem um reflexo que a gente faz que é para um músculo que é intrínseco e tem músculo extrínseco. Sem intrínseco você não tem controle. Aí, bem de anatomia, qual é o músculo que a gente não tem controle e que está na língua e que a gente tem que fazer ou seja, dentro dos ajazos lá de semiologia, músculo transverso. Então, sim, pode ser. entendi, não sabia. Sim, mas assim, isso aí é por causa que já apanhamos bastante de anatomia, mas é isso, tem essa questão. Bom, então aí a gente já saiu dos sarcomas, né? Ou seja, falamos do. Obviamente, isso aqui não vai. Pronto. Os T de células granulares. Então, isso aqui são tumores benignos, conhecido como mioblastoma de células granulares, que normalmente vão se originar das células de Schwann que estão presentes na língua, tá?
São células nervosas que estão presentes na língua. A causa é desconhecida, né? A gente pode, assim, normalmente não está relacionada com algum fator externo. São nódulos pequenos, firmes, indolores, ou seja, não tem dor e de crescimento lento, normalmente são assintomáticos, e o tratamento é excisão quirúrgica, é o tratamento de escolha, porque são benignos, e pode acontecer, ou seja, eles podem voltar se a gente não extirpar ele completamente, né? Ou seja, eles são moléstias que, ou seja, eles podem causar moléstias se eles crescerem. Então, esse é o T de células granulares que vem se originando das células de Schwann, das células nervosas da língua, certo? Pronto. Com isso, finalizamos língua. Então, vamos fazer o exercício de língua. Aqui. Vai aqui. Quem tem que pôr na lista? Não souber se identifica. Vamos lá. Ela não gosta de mame, não, viu, Marina? Agora se o Wilson chamar. Cagou e andou pra menina mimada, pra mama mimada. Gente, esse gritaria é de uma pessoa que é louca e tem problemas mentais, tá? Desconsiderem essa gritaria. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Mais uma vez, estamos fazendo pausas, né? Como é que é? As pausas ativas para colocar na cabeça de acordo com os temas que a gente vê, certo? Agora a gente vai falar de cavidade nasal. Então, da cavidade nasal, o que a gente tem que saber? As patologias inflamatórias, nós temos as rinites e as sinusites. As rinites podem ser virais, alérgicas, né? Ou seja, reações de hipersensibilidade tipo 1, infecciosas. Ou seja, na cavidade oral, o que pode causar alguma questão infecciosa? Pode ser por cândida, pode ser por mucor e pode ser por estafilococcus aureus. Lembrando que quando a gente tem neoplase na cavidade nasal, benigno, a gente tem pólipo, que pode ser alérgico ou inflamatório. A gente pode ter a poliangiitis granulomatosa, que é a doença de Wegener, né? Ou seja, lembrando aí que a gente tem a questão, né, das vasculites, muito importante, que até hoje eu estava aperfeiçoando meu quadrinho de vasculite, até estou dando uma olhada aqui. Lembrando que a granulomatose de Wegener é o quê? Grande vaso, pequeno vaso ou Pequenininho. médio? Pequenos vasos. Pequenos vasos. Então, benignamente, né, a gente tem o angiofibroma nasofaríngeo e o papiloma schneideriano. Eu adoro falar esse nome, schneideriano. Né? E o maligno, neuroblastoma, que é o típico, adenocarcinoma e o linfoma T de alto grau, normalmente está associado com HIV positivo, certo? Positivo. Bom, dentro da cavidade nasal, então a gente já viu que as principais alterações são a rinites, que é a inflamação da mucosa nasal, a sinusites, que é a inflamação dos senos paranasais devido a alguma infecção bacteriana ou viral, que normalmente vai cursar com dor facial, congestão, secreção purulenta e febre, né? O pólipo, que são massas benignas, né, blandas, que vão se desenvolver ao redor da mucosa da cavidade nasal ou dos senos paranasais, que podem acabar ocasionando obstruções nasais ou congestão, inclusive pode gerar anosmia, que é a perda do olfato. Isso, os pólipos. Aí a gente tem as micoses, que a gente já tinha conversado antes, que é o quê? Normalmente é devido a aspergillus fumigatus ou outros fungos. Normalmente vão causar congestão, dor facial e, em casos graves, pode acabar gerando a destruição de tecidos. E a poliangiitis granulomatosa, que essa aqui é a doença autoimune que causa inflamação, granuloma, necrotizante nos vasos sanguíneos ou seja, senos paranasais, que vai acabar tendo como manifestação uma ulceração, obstrução nasal e epístasis, certo? Lembrando que epístase é hemorrágico sangrado nasal. Bom, aí a gente vai para os tumores existentes na cavidade nasal. Então, a gente tem o angiofibroma, que é um tumor benigno, né, localmente agressivo, que afeta principalmente os homens, né, se origina na região nasofaríngea, causa obstrução nasal, epístase e dificuldade para respirar. O papiloma schneideriano, ele é um tumor benigno, né, que se origina no epitélio respiratório da cavidade nasal.
ele tem um potencial de malignização, né? Se apresenta como uma massa que pode causar obstrução e sangramento. O neuroblastoma olfatório, que é um tumor raro que ocorre nas células neuroectodérmicas da placa olfatória, que pode acabar causando obstrução nasal, anosmia e, às vezes, epístases. Carcinoma nasosinusal. Então, a gente tem os tumores malignos que podem afetar a cavidade nasal e os senos paranasais. Esse aqui inclui o carcinoma das células escamosas e o carcinoma adenoide, que vão apresentar uma obstrução nasal, dor facial e sangramento. Assim, a maioria dos casos clínicos aqui da cavidade nasal vão dar dor facial e sangramento, né? E causar obstrução. O linfoma, aqui a gente tem alguns tumores malignos, né, que pode afetar a cavidade nasal, que estão normalmente associados com linfomas não Hodgkins, tá? Então, mais uma vez, a gente tem aqui obstrução nasal, massa visível e que pode ocasionar dor e vai chegar a ser ulcerada, certo? Então, essas são coisas que a gente tem que ter uma ideia, inclusive para ter um enfoque terapêutico para poder saber o que vai acontecer, certo? Pronto. Com isso, terminamos mais um subtópico. E vamos para fazer mais um quest. Bom, laringe, então, para as patologias de interesse médico, nós vamos ter o quê? Na laringe, ou seja, as patologias de interesse médico, a gente vai ter o quê? As inflamatórias, que são as laringites, as infecciosas, que estão relacionadas com citomegalovírus, herpes simples, e que seria o tipo 1, e o vírus Epstein-Barr, né? Então, aqui normalmente a gente vai ter o quê? Edema em cordas vocais e vai causar disfonia, certo? Aqui, em outro aspecto, a gente vai ter as neoplasias de laringe, benignas e malignas. Aqui, sempre lembrando, né? As benignas vão acabar, são os nódulos e os pólipos, que vão acabar gerando a ronqueira, né? Que normalmente é muito comum em cantantes e em docentes. Ou seja, cantantes e docentes provavelmente vão acabar cursando com algum tipo de nódulo e pólipo. A gente tem o papiloma também benigno e a papilomatose também benigna. Maligno, a gente vai ter o carcinoma escamoso das cordas vocais, certo? Então, esse aí é o maligno, né? Neoplasia maligna, carcinoma, e esse é o mais importante, tá? Não escapou de células vocais. Laringite junto também, né? Qual? A laringite pode dar faringite junto. Ah, sim, Ela desce um faringite. pouquinho mais. Aí vira laringofaringite. Aí, perfeito. Então, aqui, na laringe, quais são as alterações que a gente tem que levar para o coração, né? Laringites, infecção, a inflamação, o processo inflamatório da laringe é laringite. A gente já tinha falado que eu posso ter nódulo e pólipo, que são lesões pequenas que vão variar de 1 a 2 milímetros, que vão acabar produzindo distúrbios na formação, normalmente é ronqueira, né? E são benignos. Papiloma e papilomatoses, normalmente o quê? São nódulos grandes de aspecto vegetante, né? Pode ter etiologia ou seja, do papiloma vírus humano, e eu posso afetar tanto a laringe quanto a faringe. E aqui a gente tinha comentado já que o carcinoma escamoso, né, que ele tende a ser vegetante, infiltrante, normalmente está relacionado com tabaquismo, álcool, e normalmente surgindo das cordas vocais, então a gente fala que é o carcinoma escamoso de cordas vocais. Que a gente já tinha comentado que pode ser frequentemente encontrado em quem? Em docentes e cantores, e também se o cara for cantante, docente, fumador e gostar de uma birra, bom, tu já sabe que é um forte candidato para ter carcinoma escamoso. Faringe não tem carcinoma em si. Não. E apesar de ser uma zona de agressão frequente por causa do tabaco. O negócio é que, assim, só para colocar para vocês, né? Vocês viram que a gente falou um único tumor maligno. A explicação fisiopatológica disso é que o assento de lugares onde tem muito movimento é incômodo para a massa tumoral. A massa tumoral. E como a corda vocal a gente está constantemente falando, ela está contraindo, ela está tensionando, está relaxando o tempo todo, então não é assento frequente. Então, por isso, essa é a ideia base. Quiste de queixo. Já digo para vocês, quem gosta de tomar isso aqui com força é a Carol. Então, a turma que tem a Carol como a professora favorita ou que tem algum receio, né? Eu sei que uns e outros aqui vão poder ter direito de pedir para não render com ela, porque já renderam. Então,
mas é o tema que ela gosta de tomar, tá? Quiche de queijo. Então, e eu lembro que o Chiesa também gosta de ir para esse lado, tá? Porque, inclusive, foi uma das aulas que nesse momento da aula o Chiesa dava bastante ênfase. Então, o quiche braquial, que é uma neoplasia epitelial benigna, comum em jovens, que vai se situar lateral, lateral do pescoço, quiche braquial. Lateral do pescoço, quiche lateral. Ele é um quiche que ele é lateral e superior, tá? Ele está bem próximo aí da amígdala e normalmente se diagnostica por uma punção de agulha fina. Então, por exemplo, se eu estou imaginando que eu tenho uma tumoração importante na região superolateral do pescoço, tem que fazer diagnóstico. Se eu estou achando que é papeira, né? Se eu estou achando que é uma parotidite, eu tenho que fazer diagnóstico diferencial com quiche braquial. Quiche tirogloso, esse aqui, o que que acontece? Ele é um quiche que ele é normalmente assentado na linha média do pescoço, né? E a gente tem que lembrar o seguinte, olha só, esse quiche tirogloso, normalmente ele é o quê? Ele quanto mais superior ele tiver, ele vai ser mais escamoso, quanto mais superior. Quanto mais inferior ele tiver, a tendência é dele ter uma maior concentração de folículos tiroideu, tá? Porque lembrando que aqui é por onde ocorre o descenso da glândula tiroides. Então, por isso é importante. Então, quanto mais inferior ele tiver, maior concentração de folículos tiroideus. Quanto mais superior ele tiver, maior concentração de pele escamoso. O higroma quístico, que esse aqui normalmente a pessoa ninguém dá bola para ele, tá? São linfangiomas de cabeça e pescoço, são massas benignas, geralmente macroquistes, ou seja, tem diferentes tamanhos e contenidos. Adenite cervical, então é uma inflamação produzida principalmente pelos micro-organismos da AIDS, VIH, mononucleose infecciosa e tuberculose. Pode ser de consistência firme, irregular e dolorosa. Na maioria dos casos, o aumento é maior que 1 centímetro de diâmetro. Então, esses são os quistes de pescoço. Quiste braquial, superior e lateral, quiste tirogloso, linha medial, iroma quístico, que ele tem diferentes tamanhos, normalmente representa 90% dos linfangiomas, e a adenite cervical, que normalmente é produzido por um micro-organismo, certo? E terminamos com a outra. Fizemos várias interrupções, né? Lindo. Aí. Voltamos já. Quantos mini intervalos a gente teve? 5, né? Uns quantos, que esse conteúdo aqui é maravilhoso. É uma delícia. Né? Cabeça e pescoço. Bom, o que a gente tem que saber da neoplasia de glândulas salivares? Aquilo que a professora quer que a gente só cite. Só citar. Não tem que dizer característica, não tem que dizer porcaria nenhuma. O que a gente vai falar? O tumor mais frequente, a neoplasia maligna de tumores de glândulas salivares, é o adenoma pleomorfo, que é considerado como tumor misto, 50%. O tumor de Warthin, 5 a 10%. Eu tenho o oncocitoma, 1%. E eu tenho os outros adenomas, que são de 5 a 10%. Lembrando que dentro desses outros adenomas, a gente pode encontrar o adenoma basocelular, adenoma canalicular e os papilomas ductais, tá? Então, esses aí estão dentro dos outros adenomas. Mas o mais importante, não pode esquecer adenoma pleomorfo. Inclusive, o adenoma pleomorfo e o tumor de Warthin são os dois que, tipo assim, eu já digo para vocês, eu falei esses dois, professor, tá bom, já chega, já entendi que você sabe, acabou, tá? E aí, o que acontece? A gente tem que levar em consideração que a gente tem que saber quais são as neoplasias malignas, né, das glândulas salivares. E as neoplasias malignas, elas têm uma distribuição mais, são mais distribuídas, né? Não tem, você tem uma variedade maior. Então, a gente tem o carcinoma mucoepidermoide, que é o número 1 mais frequente, 15%. Depois, em seguida, vem adenocarcinoma, 10%. Depois, a gente tem o carcinoma de células acinárias, 5%, empatado com o carcinoma adenoide quístico, 5%. Tumor misto maligno de 3 a 5% e outros carcinomas, 2%. Então, aqui o mais importante é saber os 3 primeiros, né? Carcinoma mucoepidermoide, o adenocarcinoma, o carcinoma de células acinárias e o carcinoma adenoide quístico. Só por ser tão maravilhoso esse conteúdo de neoplasia de glândulas salivares, os 3 primeiros são 4. Não, não são 3, são 4. Né? Porque é 15, 10, 5 e 5. 15%, 10%, 5%, 5%. Então, lembrar que os malignos a gente tem que falar no mínimo 4 e no benigno tem que falar no mínimo 2.
Muito obrigado pela aceitação de todos vocês. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau.